Pronto. Então, bom dia, pessoal. Hoje eu serei o facilitador aqui. A ideia hoje é estudarmos a lição 6, que engloba João 6. Antes de mais nada, vamos orar. Vou pedir que o pastor Reginaldo ore pela gente. Oremos. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por essa manhã tão especial. Mais uma vez te reconhecemos, Senhor, a grandeza do Senhor sobre nós e a maneira especial com que o Senhor cuida de nós. Obrigado pela vida dos nossos irmãos, os que já estão aqui, os que ainda vão entrar. Que o Senhor possa nos dar um tempo edificante, abençoador. Conduze-nos, Senhor, através do Francisco, que o Senhor possa usá-lo nesse tempo de aprendizagem, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelas oportunidades que o Senhor nos dá. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque temos aqui, Senhor, vida ao lermos a tua palavra, ao estudarmos a tua palavra. E o Senhor acrescenta em nossas vidas, ó Deus, tanto do Senhor. Muito obrigado por isso também. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Então, pessoal, nosso objetivo aqui nesses dois encontros é estudarmos o capítulo 6 do Evangelho de João. Hoje, o objetivo seria estudarmos a multiplicação dos pães, que consiste aí de João 6, de 1 a 15. Jesus andando sobre as águas, João 6, 16 a 21. E Jesus é o verdadeiro pão que veio do céu. Aqui a ideia é estudarmos sobre aspectos da identidade de Jesus que são englobados aqui e descritos aqui no Evangelho de João, aqui nesse capítulo. Okay? Então, a proposta, na verdade, a dinâmica que eu proponho aqui para a gente estudar é que a gente vai ler versículos, trechos, alguns versículos, e estudando esses versículos ao longo aí da aula, e vocês fiquem à vontade da aula, desse estudo aqui, nosso estudo em conjunto, e vocês fiquem à vontade para fazer observações, ponderações, ok? E dúvidas também, se tiverem dúvidas, eu estou acompanhando aqui também no chat, consegui colocar em paralelo aqui no chat, também pode escrever lá no chat, fique à vontade, o pastor Reginaldo está aí também para ajudar a gente, qualquer coisa, dependendo da dúvida que vier, né? Perfeito? Beleza, vamos começar então pela multiplicação dos pães aqui, que está lá em João 6, de 1 a 15. Temos esse texto paralelo também, segundo a visão de Lucas, e Marcos e Mateus. Em alguns momentos a gente vai também dar uma lida nesses outros evangelhos, em parte desses outros evangelhos, para nos ajudar e ainda enriquecer melhor nosso entendimento aqui sobre o contexto, sobre a situação que estava acontecendo, sobre aquilo que estava ocorrendo. Beleza. Então, João no capítulo 6, ele inicia ali seguinte, nos versículos 1 e 2. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Vale destacar aqui, e no texto paralelo em Mateus 14, 14, fica bem claro isso, que Jesus tinha, e isso é notório durante todo o estudo que a gente tem feito aqui, e aquilo que a gente vivencia, também no nosso dia a dia, que Jesus tem um grande amor, grande compaixão, principalmente amor pelas pessoas, amor por nós. E ele não era diferente com essa multidão. Em Mateus 14, 14 deixa claro isso, o texto paralelo. E Jesus saindo, viu uma grande multidão e possuído de íntima compaixão para com ela, curou seus enfermos. Da mesma forma em Marcos.
Jesus saindo, viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Então Jesus via ali, tinha grande amor e compaixão por essa multidão, por cada um que estava ali acompanhando ele. Obviamente que aqui no texto de João fica bem claro que a multidão seguia por um único motivo aqui, ó. Via os sinais que Jesus operava sobre os enfermos. Até a revista traz essa reflexão para a gente que a multidão, muitas das vezes os que estavam ali, né, nessa multidão, seguiam Jesus por aquilo que ele era capaz de fazer, por aquilo que ele fazia, não por aquilo que Jesus era. Ah, tem um cara ali que ele, se você for lá, ele vai te tocar e vai te curar. E às vezes as pessoas iam atrás dessas necessidades, né? Que a gente tem aqui, necessidades temporárias, necessidades materiais. E Jesus, de bom grado, ele curava assim, os enfermos. Mas o objetivo dele, a mensagem dele era outra. Seguindo adiante, e aí isso é uma reflexão, a percepção que as pessoas tinham acerca de Jesus, muitas vezes é uma percepção errada, que é atrás dele daquilo que ele oferecia, daquilo que ele poderia fazer, mas não de quem realmente Jesus era. Vocês acham que nos dias atuais isso é diferente hoje em dia? Só uma reflexão para a gente pensar em relação a isso. E às vezes a gente até mesmo se vê em determinadas situações que a gente está buscando simplesmente um favor de Deus. Meu bem, seu áudio cortou. Desativaram o áudio dele. Ah, meu Deus. Eu acho que alguém não está gostando da minha fala. Pronto. Estão me ouvindo agora? Sim, você falou que sobre a reflexão. Cortou no momento que você falou da reflexão, se a gente não estaria indo atrás de Jesus também em busca de favores. Isso. Então, só vale a reflexão. Será que a gente não está se portando como essas pessoas nos dias atuais também? Obviamente a gente vê isso também muito das pessoas hoje buscando simplesmente, eu quero uma condição financeira melhor, eu quero resolver um problema temporário meu. E aí naquele momento elas correm atrás, muitas vezes correm atrás da religião para resolver esses problemas. E esquecem realmente de quem é Jesus, do que ele é, de quem ele é, na verdade. Seguindo diante no versículo 3, ali Jesus subiu ao monte e assentou-se com seus discípulos. No texto paralelo em Marcos fica claro que ali Jesus começou a ensinar muitas coisas para a multidão ali. Obviamente que Jesus tinha colocado sempre que ele tinha oportunidade, como o pastor Reginaldo, como a Margarete mesmo já pontuou isso, sempre que ele tinha oportunidade, ele ensinava. Ele tentava passar a mensagem, na verdade, ele tentava ensinar ele sobre o amor, sobre o papel dele na Terra. E, obviamente, que aquela multidão ali, e muitos seguiram também para conhecê-lo, para tentar descobrir um pouco disso. Né? E ele aproveitava essas oportunidades para fazer, para ensinar. E, em determinado momento, ali no versículo 4 e 7, aí João fala que a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima, isso mais para contextualizar o leitor. Então Jesus levantou os olhos e, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Então, algumas coisas interessantes aqui nesse trecho, que Jesus olha, percebe ali uma multidão com fome. Muitos ficaram muito tempo ali com ele, seguindo ele ali.
E aí ele virou logo para Filipe e falou assim: ó, Filipe, e aí, como que a gente vai alimentar esse pessoal aqui? A Bíblia fala, eu não coloquei aqui, que eram cerca de 5.000 homens. Só que a referência, não sei se tem Marcos ou Mateus. Esqueci de colocá-la aqui. Mas eram 5.000 homens. E como a Bíblia fala em 5.000 homens, normalmente, como homem e mulher na cultura judaica caminham separado, e como foi explicitamente colocado a questão de citar o número de homens que havia naquele local, presume-se que o número ali de pessoas presentes girava em torno de 10 a 15 mil pessoas. Então, Jesus está ali na frente de 10 a 15 mil pessoas e pergunta para Filipe: e Filipe, como que a gente vai alimentar esse pessoal todo? Como que a gente vai fornecer pão para esse pessoal todo? E ele perguntou isso para Filipe porque Filipe era daquela região ali de Betsaida. Na verdade, ficava a uns 14 quilômetros de distância. E, obviamente, quando aquilo foi perguntado para Filipe, Filipe começou, então, a procurar uma solução humana. Tá, o que a gente vai fazer? Obviamente, a gente não está carregando aqui pão para 15 mil pessoas. Um texto paralelo, em Marcos 6:35, deixa bem claro lá que já era tarde e o lugar era deserto. Então, não tinha, por exemplo, uma padaria ali próximo que simplesmente eles poderiam ir lá e comprar pão, né? Bem perto. Se fosse nos dias atuais, o que a gente faria? Não sei, será que daria para chamar um iFood? Provavelmente não teria dinheiro para fazer isso. Jesus, espera aí, eu tô com o Twitter aqui, eu tenho uma conta com milhões de seguidores, eu vou colocar lá uma vaquinha virtual para ver se o pessoal manda dinheiro para a gente comprar pão para o pessoal. Obviamente que os discípulos também procuraram algumas soluções humanas, vendo aquela situação toda. E aqui, Filipe, ele pensou assim, tá, eu preciso de muito dinheiro aqui para alimentar as pessoas. Ele fala assim, Jesus, olha só, se tiver 200 dinheiros de pão, não vai dar ainda para alimentar esse pessoal todo. E em algumas traduções, ao invés da palavra dinheiro, usa-se a expressão, na verdade, a palavra denário, que é uma moeda de prata que foi utilizada no Império Romano e ela equivale a um dia de trabalho. Então, pensando aqui nos dias atuais, olhando aqui como salário mínimo, hoje nosso salário mínimo está girando em torno de 1.045. Então, dividido isso por 30, teríamos aí aproximadamente R$ 35 por dia de trabalho. Okay? Então, o Filipe ali, se a gente falar em 200 denários, 200 dinheiros, então o Filipe estava falando, só para a gente ter uma ideia de valores, de R$ 7.000 para alimentar. Na verdade, com R$ 7.000 ele não conseguiria alimentar aquele pessoal todo que estava ali ouvindo Jesus. Então a gente se encontra aqui, nesse momento, uma tarefa humanamente impossível de ser realizada. Eu acho que é ali que Jesus, e obviamente é ali que Jesus quer nos ensinar, e muito. E em determinados momentos também, só aproveitando a deixa, a gente se depara com as situações do nosso dia a dia. Que a gente procura soluções, só que às vezes a gente só procura soluções humanas, só olha para o lado, só olha para aquilo que eu consigo fazer, que é possível que eu faça, mas se esquece ali de Jesus. Jesus está ali, do lado, disposto ali a te ajudar. Aí tá, durante aquele meio tempo ali, André aparece. Um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Jesus, a gente tem aqui
pão e peixinho para alimentar algumas pessoas. Mas tanta pessoa assim, acho que isso aqui não vai ser suficiente. E logo no versículo 10, Jesus fala: mandai assentar os homens. Isso fala para os discípulos. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Aqui que fala em 5.000. Estava mais à frente. E ali André apareceu com o menino, com os peixinhos e com os pães. O André e provavelmente os discípulos pensaram assim: isso aí não vai dar para alimentar quase ninguém. O menino estava lá e provavelmente o menino simplesmente deu aquilo que ele tinha, né? Porque logo em seguida, no versículo 10, Jesus tomou os pães, dando graças, repartiu-os pelos discípulos. E os discípulos, pelos que estavam assentados, igualmente também os peixes, quantos eles queriam. Então, primeiro, o menino estava disponível ali, ele deu tudo que ele tinha, que eram os 5 pães e os peixes. E os discípulos também fizeram aquilo que estava ao alcance deles, de acordo com aquilo que Jesus mandou. Aí Jesus falou assim: então faz o seguinte, pessoal, manda sentar os homens. Em Marcos 6,40, fala que foram divididos em grupos de 100, 100, 50 e 50. Então assentou aquelas 15.000 pessoas em grupos de 100, 100, 50 e 50. Tem um comentário no chat aqui. Isso. Aí a Margarete até pontua muito bem aqui. É interessante pensarmos que mesmo sendo pouco para olhos humanos, né? Mesmo sendo muito pouco para aquele tanto de gente, Jesus deu graça por aquilo que ele tinha. Que é dito aqui no versículo 11. Tomou os pães e deu, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos. Então, Jesus pegou aquilo que parecia ser insuficiente, aquilo que parecia ser muito pouco, e tornou aquilo muito mais do que suficiente. Porque aqui no final do versículo, fica bem claro. Repartiu igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Então, o pessoal comeu até se saciar. Não foi aquele negócio, vou comer alguma coisinha aqui só para despistar a barriga. Não. Comeram-se até se saciarem. Aquele jeito assim, não, comi, estou muito bem aqui alimentado. Comeram-se até se saciar. Como bem pontuado também pelo Rogério, o menino entregou tudo que tinha. Aparentemente era pouco, mas ele entregou tudo o que tinha. E o que Jesus fez foi alimentar uma multidão com aquele pouquíssimo ali que o menino tinha. E que o menino deu. Logo em seguida, no versículo 12 e 13, quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Aqui também Jesus ensina sobre mordomia. E a gente estuda muito bem lá no CRAU, lá, fazendo já uma propaganda. Por quê? Provavelmente antes aquelas pessoas ali, muitos com fome, estavam desejosos por migalhas. Eles se saciaram, sobrou muita coisa. Jesus, tudo que sobrar, que nada se perca. Okay? E a gente percebe aqui que Deus, a partir daquele pouquinho que o menino se predispôs lá a entregar para Jesus, ele deu ali ao povo com abundância. Todo mundo se alimentou muito bem. E às vezes a gente tem recursos trazendo para a nossa realidade, a gente tem muitos recursos, mesmo que sejam poucos recursos, e que Jesus pode fazer, Deus pode fazer através desse recurso, através da sua vida, muita coisa.
pode ser usado para transformar muitas vidas. Beleza. Versículo 14 e 15. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. O pessoal, vindo aquilo tudo ainda eles estavam com a impressão errada de Jesus. Esse é o profeta, esse aí que pode resolver nossos problemas terrenos, vamos transformar ele em rei aqui. E Jesus é o pão da vida. A gente vai ver mais à frente. Ele não está aqui para simplesmente resolver nossos problemas terrenos. Em relação à multiplicação dos pães e peixes, a gente vê algo parecido no Antigo Testamento, lá, quando se fala do azeite da viúva, em 2 Reis 4, de 1 a 7. A gente pode até abrir aqui. Só um instante. 2 Reis. De 1 a 7. Eliseu aumenta o azeite da viúva. A história, acho que a maioria de vocês já conhece. E uma mulher das mulheres do filho dos profetas chamou Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Isso para pagamento de dívida. Então, iria levar os filhos dela para pagamento de dívida. E Eliseu lhe disse: o que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então, enquanto tinha vaso, o azeite estava sendo derramado ali, enchendo aqueles vasos. Então veio a ela e o fez saber o homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Não só pagou a dívida dela, em relação, na verdade, a dívida que não é dela, né? Do marido que morreu, e com aquele azeite todo ela pagou a dívida e viveu com o resto que sobrou. A Doroteia faz um comentário interessante. Isso vem se ressaltando desde a Samaritana. As pessoas estarem em busca do imediato, que mantém hoje, sem reconhecer efetivamente quem Jesus é. Exatamente. E aqui mesmo em 2 Reis, lá no final, a gente tem lá a multiplicação de pães também, que são 20 pães que satisfazem 100 homens. Que é outro texto também que aborda algo parecido tratado no Velho Testamento. Só algum comentário, alguma coisa que vocês queiram falar a respeito da multiplicação dos pães e peixes aqui? O Francisco. Diga, pastor. Eu acho que tem uma provocação que é interessante em relação a esse texto, especificamente da multiplicação de pães e peixes, porque há uma ideia no meio evangelical, né, no meio cristão, de que as coisas, os milagres
né, os sinais, as maravilhas, elas acontecem a despeito da organização. Acontecem como se fosse de uma maneira assim, simplesmente mística, misteriosa, sem levar em conta a organização humana. É muito comum isso é muito dito. E as pessoas que dizem isso defendem a ideia de que se vai haver milagre, não precisa haver organização, como se o milagre fosse, então, apenas o improviso. Tá? Isso é dito largamente em experiências, sobretudo místicas. E vale ressaltar nesse texto que o milagre, propriamente dito, é a última parte de uma série de ações de Jesus muito bem concatenadas, muito bem organizadas. Tempestade de ideias ali no início, quando vê a multidão e questiona Filipe, a organização das pessoas, disposição dos grupos, né? A utilização de algo que é pouco diante daquele muito, através do menino, ações de graça, como já foi dito, tudo. E o milagre acontece no final. Então, é importante nós levarmos em consideração que os milagres, eles acontecem o tempo todo à nossa volta e eles não acontecem a despeito do ser humano. Eles levam os milagres acontecem dentro desse contexto do ser humano e muitas vezes o ser humano precisa se organizar ou precisa fazer a parte dele para que o milagre aconteça. E isso durante todos os nossos dias. A cada manhã nós temos oportunidade de viver milagres de Deus que perpassam pelas nossas ações para aquele dia e diante daquelas possibilidades. Concordo plenamente com essa pontuação, pastor. Ali, por exemplo, na questão mesmo, às vezes acontece com a gente, né? Jesus falou para os discípulos, manda sentar o povo todo aí. Só tinha os pãezinhos lá, e falou, manda sentar o povo todo aí, assenta o povo todo aí. Aí os discípulos poderiam simplesmente falar assim, Jesus, tá louco? Como que vai assentar o povo para quê? Não tem alimento para esse pessoal. Aí, às vezes a gente olha assim, não executa essas tarefas, como você colocou aí, de questão de organização, que às vezes a gente deixa passar. Mais alguém quer compartilhar? Beleza, dando continuidade então, pessoal. A João 6, de 16 a 21, Jesus anda sobre as águas. Então, veio a tarde, seus discípulos desceram para o mar e, entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. Então, só algumas informações interessantes aqui que vale destacar. Eles estavam, obviamente, aqui no mar, quando fala do mar da Galileia, né? Que esse mar aqui, eu peguei essa aqui é uma foto recente lá do Google Earth. E aqui a gente vê aqui a cidade de Cafarnaum aqui em cima aqui. Okay? E dá para perceber aqui que ele é rodeado aqui por montanhas, esse mar.
Ok? Então, só algumas características aqui do Mar da Galileia. É conhecido como Lago de Tiberíades, ou Kinneret, não sei se é essa a pronúncia, que vem de Quinó. E aí é mesmo por causa do formato dele aqui no formato de uma harpa. Ok? Uma harpa musical. Ele recebe água do Rio Jordão. O Rio Jordão está aqui em cima, se não me engano. Ele fica 207 metros abaixo do nível do mar, tem cerca de 40 a 61 metros de profundidade e é cercado por montanhas. Por que eu estou falando isso aqui, pessoal? Só para tentar caracterizar um pouco o que motiva essas tempestades que aconteciam aqui nesse lago. Né? Então, era por causa da região. Então, o mar ele sempre estava sujeito a tempestades repentinas que provocavam ondas extremamente altas e sempre essas tempestades eram esperadas. Mas, mesmo sendo esperadas, sempre eram assustadoras. Beleza. Então, aqui, no final, os discípulos estavam navegando e o mar se levantou, porque o grande vento soprava. Beleza. Tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco e temeram. Primeira coisa aqui é essa medida, 20 estádios. De onde que vem essa medida? Esse aqui é um estádio olímpico, né? Na verdade, a medida é baseada naquele estádio olímpico da Grécia. E essa distância de estádios, na verdade, ela está relacionada com a quantidade de pés de distância, assim, do Hércules. Era 60 pés do Hércules ou 620 pés de Romanos. Isso na época eles usavam muito essa distância aqui de pés, nesse sentido. Que aí, trazendo para a metragem mesmo, está relacionado em uns 157 metros e meio. Okay? Então, diante disso, fazendo uma continha aí de 25 a 30 estádios que os discípulos já tinham percorrido, gira em torno de 4 a 5 quilômetros. Então, eles já tinham navegado já 4 a 5 quilômetros desde a saída ali da borda do lago. E ainda Jesus não tinha chegado. Okay? Na verdade, nesse momento que Jesus chegou. Tendo navegado, então, aproximadamente 4 a 5 quilômetros, viram Jesus andando sobre a água, sobre o mar. E eles temeram. Eles tiveram medo. Em Marcos 6,49 diz que, e vendo que já fatigado por causa do vento, era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-lhes dele, andando sobre o mar e queria passar diante deles, mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram gritos. Então, os discípulos se aterrorizaram ali quando viram Jesus andando sobre as águas, pensando que era um fantasma. O mar estava muito agitado, anteriormente fala-se de tempestade. Às vezes a gente olha alguns filmes, que eu me recordo de ter visto Jesus andar sobre as águas, e aí você vê um lago tranquilinho, caminho e Jesus andando. Mas aqui fica bem claro que tinha uma tempestade e o negócio estava feio. E Jesus está ali caminhando sobre as águas em meio a essa tempestade, com altas ondas. E aí Jesus disse, sou eu, não temais. Então eles, de boa mente, o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Aqui também, né, nesse momento, um texto paralelo, que é Mateus 14, 27 a 31, fala da reação de Pedro em relação a tudo isso que aconteceu. Que aí,
Vamos pegar o texto aqui que eu não coloquei, que eu acho interessante. Ler também esse texto. Desculpa, Mateus 14. Então está aqui, de 27 a 31. Jesus falou ali, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Então Jesus acalmou ali os discípulos em meio àquela situação. E Pedro, de cara, já falou assim, Senhor, se é tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo, Jesus estendeu a mão, segurou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Quando subir o barco, acalmou o vento. Então, no texto paralelo aqui, estado por Mateus, nesse mesmo momento tem a reação de Pedro, a reação de fé ali. Olha, Jesus, vou caminhar contigo também sobre as águas. Jesus, vem então. E enquanto Pedro estava com os olhos findos ali em Jesus, estava tudo tranquilo, caminhando sobre as águas. Pedro também estava em meio à tempestade. O texto deixa bem claro aqui que quando subiram no barco, o vento se acalmou. Então, em meio àquela tempestade, Pedro está ali, olhando para Jesus, só que depois ele olha para o lado, não, que ventania, né? Mas trem perigoso, né? Acho que vou afundar aqui. E começou a olhar para a situação. E o pastor Reginaldo, muitas vezes, ele, em suas devocionais, suas reflexões, traz isso para a gente da questão da gente olhar mesmo, ter os olhos findos em Jesus em qualquer situação. Na situação de adversidade, na situação de alegria, de gozo. Em todas as situações a gente tem os olhos fitos em Jesus. E não perder esse foco. Não olhar para a situação e deixar a situação tomar conta da nossa visão em frente a quem Jesus é. Então, voltando aqui ao texto de João. Quer comentar alguma coisa, alguém? Ô, Francisco. Oi? Tem um ponto importante aí, antes, que eu estava até esperando você terminar ali o raciocínio sobre a questão dos estágios e tudo, que está lá em Mateus. Quando a gente volta em Mateus, no capítulo 14, a gente consegue perceber claramente que esse episódio dos discípulos no meio da tempestade, ele acontece posteriormente, assim, cronologicamente, posteriormente à multiplicação de pães e peixes. E nos dando a ideia clara de que a multiplicação foi algo que demorou muito. Eles passaram ali, Jesus falando com as pessoas durante o dia e etc., e foi ficando tarde, e aí veio então o milagre da multiplicação, e ainda que Jesus estivesse um pouco cansado, acontece aí duas coisas interessantes. Primeiro, Jesus manda os discípulos atravessarem para o outro lado. Jesus deixa claro para eles que ele vai depois. Mas a ordem de atravessar de noite é de Jesus. Uhum. E Jesus vai orar. Você vê, ó, apesar do cansaço do dia, Jesus manda os discípulos atravessarem para o outro lado e ele vai orar. Ou seja, em algum momento a gente vai descansar, agora não. Mas é importante pensar, porque tem muita gente. Eu tenho tentado levar vocês a refletirem nos textos e, de alguma maneira, se contrapor
há algumas coisas que se apresentam a nós. Por exemplo, existe uma ideia no meio cristão de que o crente não pode, se ele tem um bom relacionamento com Deus, ele não pode passar por tribulações, por lutas, por dificuldades. E quando alguma coisa acontece de extraordinária contra ele, ou é pecado que ele cometeu, ou é o capeta. Nunca consegue enxergar que o Deus que está sobre nós é o Deus que nos guia e nos orienta na caminhada. Então, Jesus mandou os discípulos caminhar, ele sabia que eles estavam indo para o olho do furacão. Eles não sabiam, mas Jesus sabia. E eu até acredito que eles pudessem imaginar, porque, assim, uma tempestade demora um pouquinho para formar. E alguns deles eram pescadores. Aquela tempestade ali são as massas de ar frio que vêm do norte, do Monte Hermon, na Síria, que se encontram exatamente naquela região com as massas quentes que vêm do deserto, do sul. E aí provocam tempestades. Agora, aqueles discípulos, alguns deles, já tinham enfrentado algumas tempestades. Só que aquela ali foi diferente, porque eles passam a temer a própria vida. Então, eu só queria fazer essa outra provocação em relação ao meio chamado cristão. Né? Muito cuidado, porque a nossa vida pertence ao Senhor. Então, muitas coisas vão acontecer na nossa vida que são ações de Deus em relação a nós para nos dar experiências novas com Ele também. Né? Excelente. EBD também é estudo meteorológico. Né? Tem uma fala de João Calvino que eu achei sensacional também. Então, somente na presença de Cristo, desfrutamos de abundante base de confiança, de calma e de sossego. Mas isso pertence exclusivamente àqueles que são discípulos, aos discípulos de Cristo. Mais algum comentário sobre essa passagem? Ok, vamos seguir então. João 6, 22 a 40 fala sobre Jesus verdadeiro, pão que veio do céu. Que é mais o tema central aqui dessa lição. João 22 a 24. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, eles viram os discípulos entrando, mas não viram Jesus indo depois, mas que os seus discípulos tinham ido sós, contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Mais uma vez, a multidão indo atrás de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Então, as pessoas estavam ali atrás de Jesus em busca dos benefícios físicos e benefícios temporários ali, para saciar a fome temporária, a fome, aquilo que humanamente a gente precisa saciar, que é a fome, a sede, mas não estavam em busca do saciamento, ou saciar a fome espiritual. E eu acho que
a nossa motivação tem que ser essa, né? De saciar nossa fome, sim, espiritual. De quem é Jesus mesmo. De estar ali, de estar buscando Jesus por quem ele é. Não simplesmente para buscar um prestígio, para buscar uma saciar alguma necessidade humana, uma necessidade temporária. Trabalhar e não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creias naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe diz, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Jesus já tinha falado anteriormente lá em João 4, que a gente estudou, que ele era a água da vida. E aqui ele fala em João 6,35, que ele é o pão da vida. Então, só tem um meio de satisfazer essa fome e essa sede de nutrir nessa vida espiritual. Oi? Alguém quer comentar alguma coisa? Abrir um som. Tá. Então, o que a gente tem que fazer é o quê? Convidar a ter um convívio diário com Cristo para se sentar e nutrir nossa vida espiritual. Ele é o pão da vida, ele é aquele que deu a vida para a gente. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse capítulo que a gente já estudou. Então é Jesus. João 6, 37 e 40. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Jesus não trabalhava independentemente de Deus, mas em união com ele. O propósito era simplesmente fazer a vontade do Pai, fazer a vontade de Deus, não satisfazer desejos humanos. E aí, muitas vezes a gente se vê simplesmente na correria do dia a dia, só tentando satisfazer nossos desejos, nossas necessidades humanas. E a gente esquece disso. E no final ali, Jesus fala, ó, que nenhum daquele que crê em seu nome será perdido. Será salvo para toda a eternidade. Então Jesus é o verdadeiro pão do céu. Eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Então é Jesus, Jesus e Jesus. Alguma consideração, pessoal? Pastor, fique à vontade. Tá ok.
Então, o que havia proposto para estudar hoje com vocês foi concluído, que é essa parte aqui inicial da lição. Se vocês querem ter alguma argumentação, alguma colocação, fique à vontade. Francisco, Oi. quando falava ali, aquele primeiro ponto sobre a multiplicação, sobre o que Jesus pode fazer na vida daquele que oferece o pouco que tem, eu lembrei de uma passagem também lá em 1 Reis, capítulo 17, quando fala de Elias e a viúva de Sarepta, que diz esse texto do versículo 8 em diante, que Deus disse para Elias, né, para ir para Sarepta, que lá teria uma viúva que lhe daria comida. E o interessante é que Elias foi, claro, obedecendo a ordem do Senhor, e chegou lá, e a mulher não tinha quase nada. Ele pede primeiro água, estava com sede, depois pede que ela lhe dê de comer. E ela diz para ele, né, que não tenho nada cozido, somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E a situação daquela mulher era muito complicada, muito difícil, porque ela disse que faria aquele pequeno bolo para ela, para o filho, e depois eles morreriam, porque na perspectiva dela, pelo que ela via, era o último recurso, o último alimento que ela teria. E então Elias disse para ela uma frase muito emblemática. Disse para ela: não temas, mas faz primeiro para mim um bolo, primeiro eu vou comer. E aí a gente olha assim a fé daquela mulher, porque ela já tinha quase nada, já tinha pouco, já tinha perdido a esperança na vida, porque não via maneira nenhuma de suprir a necessidade básica do ser humano, que é a alimentação, que é o mínimo que precisa para se manter vivo, né? E ainda vem um profeta de Deus e pede o restinho que ela tinha. Mas ela foi obediente, isso aí foi o que fez toda a diferença, né? A gente continua lendo o texto ali, ela fez, e Deus disse para ela, né, que a farinha da panela dela nunca se acabaria e o azeite nunca faltaria, até o dia que o Senhor fizesse chover sobre a terra. Então, tal qual aquele menino que entregou os pães e os peixes que ele tinha ali, e Jesus fez aquele grande milagre, aquela grande multiplicação, a gente vê aqui também na vida dessa mulher que quando a gente dedica, quando a gente entrega a Deus, e Jesus vai falar lá, né, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas, quando nós cremos, quando nós confiamos e entregamos para Deus aquilo que nós temos, por menor que seja, por aparentemente insignificante o valor que tenha, mas quando nós entregamos para Deus, Deus faz um milagre. Deus multiplica, Deus faz aquilo de uma forma extraordinária, aquilo que nós nem imaginamos que Ele vai fazer. E na vida dessa mulher não foi diferente. E ali também, quando continua o texto ali, depois acontece uma situação ali em que o filho dela morre e que o profeta ora e ele volta à vida. Então, como o pastor Reginaldo falou antes, essa mulher experimentou um grande milagre ali com a multiplicação, aquele alimento para ela e para o filho. E logo em seguida, o filho morre. E aí a mulher ainda pensa, né? Mas, Senhor, eu dei tudo que eu tinha, eu confiei no profeta, confiei na tua palavra, e agora o meu filho morre. Então, o cristão, ele pode passar por provações, pode passar por aflição, por dificuldades. Jesus mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu.
Então, é interessante quando a gente lê esses textos e o Espírito Santo vai nos trazendo à mente as verdades da palavra de Deus e do que Deus pode e quer fazer na vida de cada um. E às vezes as pessoas pensam, mas o que eu vou oferecer para Deus? O que eu vou dar para Deus? Eu não tenho quase nada. Entrega aquilo que tu tens. Entrega a tua vida, entrega o teu coração, os teus pensamentos, as tuas vontades, que o Senhor vai transformar isso de uma forma maravilhosa, miraculosa e da forma que só Ele pode fazer. Então, eu penso que fica para nós nessa manhã, e eu te agradeço pela tua dedicação aí, por ter sido facilitador hoje, por essas passagens tão maravilhosas da palavra de Deus. Fica isso para a gente, né? Entrega para Deus o que tu tem, começa com o que tu tens, e o Senhor é que vai multiplicar. O Senhor é que vai dirigir conforme a vontade dele, e a gente sabe que a vontade dele sempre é a melhor. Tá bom? Excelente. Um ótimo resumo. Oi? Amém. Excelente, excelente comentário. Mas hoje eu tirei o dia para provocar. Vou pegar o mesmo texto que o Rogério citou, que fala da experiência e do comportamento que nós devemos ter de fé, né, diante das possibilidades de Deus em relação a nós. Mas isso não dá aos sacerdotes atuais nenhum direito de pegar esse texto e dizer: eu vou lá espoliar aquela pessoa que já não tem quase nada, em nome da fé, para que ela tenha uma experiência com Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Faz sentido? Então, tem muitas pessoas que usam o texto bíblico para se beneficiarem, né? Então, isso não dá direito ao pastor Reginaldo de chegar lá naquela casa daquela pessoa mais simples e arrancar o que a pessoa tem. Hã? Não, só repete o início aí que eu não entendi, não. De qual trecho que o senhor está falando? Por favor. Eu estou falando do trecho que o Rogério citou, da viúva de Serepta. Entende? Uma coisa é a experiência da viúva, né? E como o Rogério bem colocou, a importância de nós colocarmos o que nós temos diante de Deus. Esse é um comportamento. Agora, o que não dá para aceitar e aí eu estou falando mais eu estou me dirigindo mais ao comportamento de líderes, de profetas ou pastores, né, o que seja. Tem muita gente que se coloca nessa condição de profeta, de homem de Deus. Não dá o direito a essa pessoa de ir a uma pessoa que não tem quase nada, citando esse texto, para arrancar dela o que ela tem. Porque quando Elias faz esse pedido a ela, dá a impressão de que Elias está sendo arrogante, dá a impressão de que Elias vai deixar a mulher numa situação delicada, né? Mas ele é um homem de Deus, ele está sabendo o que está fazendo, e Deus vai fazer algo interessante ali, importante ali na vida daquela mulher. Mas porque o que muito acontece no nosso meio, no meio religioso, ou no meio cristão, eu não gosto muito de usar a palavra cristão, porque muita coisa que está por aí não tem nada a ver com ser cristão. As pessoas reivindicam determinadas passagens bíblicas para benefício próprio, ou para se promoverem, ou para se enriquecerem de maneira ilícita, entende? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Pastor Reginaldo, eu entendi perfeitamente a sua colocação e muito oportuna, mas aí me vem aquela frase à mente que o senhor usa seguidamente: o texto fora do contexto vira pretexto, né? Exato. E o interessante é que, claro, que isso aí não é uma regra, foi uma experiência da viúva, mas o primeiro versículo diz ali, ó: então lhe veio a palavra do Senhor dizendo
para Elias: dispõe-te e vai. Então, foi Deus que mandou. E, como o senhor muito bem colocou, esses profetas, apóstolos, bispos, e aí toda uma nomenclatura que eles inventam aí, não é o Senhor que manda fazer isso. Não é o Senhor que manda eles explorarem e espoliarem o povo, é óbvio, né? Então, essa é a compreensão que a gente tem que ter. Foi o Senhor que mandou Elias até aquela viúva e realizou um milagre na vida dela e trouxe bênção para a vida dela. Hoje que a gente vê muito, né, é exploração e trazendo a miséria. Então, é inversamente proporcional quando Deus manda, né? Mas obrigado pela colocação, muito oportuna. E uma coisa que a gente não pode deixar de entender é que, por exemplo, aqui hoje nós estudamos com o Francisco duas situações de milagre, e domingo que vem o Francisco deve entrar um pouquinho mais nessa questão do pão e aí do confronto com os religiosos ali, mas a gente não pode deixar de levar em consideração que as experiências que estão acontecendo aqui na vida daquelas pessoas que estão no entorno, elas vão ser instruídas, aprender, ter essas experiências, ótimo. Mas Jesus, se vocês observarem bem, com muito cuidado, Jesus tem um cuidado especial com os discípulos. Ele está querendo ensinar algumas coisas importantes para os discípulos, como o milagre vem de Deus, mas existem questões que são nossas, né? Você pode pedir para andar sobre as águas, mas tem que também, a mesma boca tem que pedir socorro a Jesus quando precisa. Observa que há uma instrução, há uma pedagogia de Jesus 24 horas com os discípulos. Então, tem muitas pessoas que pegam os textos e não conseguem compreender, mas aqueles que estão andando com Jesus têm que compreender. Eles precisam compreender. Por isso que é importante a gente estudar. A gente precisa compreender o que Jesus está falando para a gente. E essas passagens, muitas passagens, elas são riquíssimas. Agora, o que nós não podemos fazer é institucionalizar a experiência. Então, nós vamos criar o culto do mar revolto, ou nós vamos criar o culto da botija vazia, ou nós vamos criar o culto do cuspe na cara, ou vamos... Porque são experiências que as pessoas tiveram, são experiências bíblicas, então, ainda que seja uma experiência bíblica, ela não pode ser institucionalizada. E o que muito se vê nos nossos dias são as pessoas se apropriando do texto bíblico, das experiências bíblicas, para institucionalizarem essas experiências e ganharem com elas. Ora, isso é farsa, não está certo. Nós cremos em milagres. Nós cremos que Deus faz milagres. Agora, nós cremos que os milagres, eles são ações de Deus, sim, mas há, por parte daqueles que seguem a Jesus, um comportamento diante daquilo que Deus quer fazer. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque, e eu acho que é bom a gente, quando a gente está estudando a palavra, a gente dá uma olhada também para o mundo à nossa volta e checar o que está acontecendo, checar o que os pastores estão falando, inclusive os de vocês. Vocês têm que checar o tempo todo o que a gente está falando. Será que isso procede? Será que o pastor falou mesmo? O pastor falou o versículo certo? Eu, às vezes, erro o versículo. Mas será que o raciocínio é esse mesmo? Será que é isso que Jesus está dizendo? Porque a palavra que vale é a de Jesus. Se a nossa palavra não é uma palavra que está alinhada com a palavra de Jesus, aí ela pode ser uma palavra conveniente, ela pode ser uma palavra de ordem colérica, ela pode ser uma palavra de frustração, ela pode ser uma palavra, enfim, de qualquer jeito, se ela não for uma palavra de Deus. Parabéns aí, viu, Francisco? Excelente. Mais alguma
Colocação, pessoal? À vontade. Se tiver mais uma colocação, eu vou pedir para o Rogério orar por nós para encerrar, então, esse momento. Senhor, muito obrigado por mais esse dia que tens nos dado. Muito obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias que se renovaram nesta manhã sobre a vida de cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, pela vida do Francisco, que tem nos trazido essas mensagens tão importantes, tão relevantes para a nossa vida, para o nosso crescimento, para o ensino, Senhor, da tua palavra, para que nós venhamos a te adorar, Senhor, conscientes daquilo que tu queres para as nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, por cada um que participou nesta manhã desse estudo, e o nosso desejo é que cada vida venha a ser abençoada por ti, venha estar sendo fortalecida, Senhor, no crescimento, na graça e no conhecimento da tua palavra, Senhor, porque a tua palavra é a verdade, e nós cremos que tu tens, Senhor, para nós palavras de vida eterna. Muito obrigado, Senhor, porque a cada momento que nós nos reunimos em torno da tua palavra, nós sentimos o teu Espírito Santo, Senhor, falando no nosso coração, nos ensinando, nos instruindo e nos mostrando a tua vontade para a nossa vida. E a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós te agradecemos, Senhor, por esses momentos e te pedimos um domingo abençoado a cada um dos teus filhos, que logo mais à noite, quando nós estaremos participando do teu corpo, do teu sangue, ali no culto presencial e também nas residências, que nós possamos estar tendo a nossa fé fortalecida em ti, possamos estar relembrando o teu sacrifício ali na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Assim nós te pedimos um domingo abençoado para cada um dos teus filhos, e que domingo que vem nós possamos estar novamente reunidos para meditarmos e aprendermos de ti. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te pedimos, fica com cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meus muitos parabéns, Francisco. Muito bom mesmo. Amém. Só, Obrigado, pessoal, só, todo mundo. só enfatizar que hoje à noite nós temos ceia, vai ter um grupo lá presente, a gente agora pode ter um grupo maior. Se você não fez a sua inscrição, quer fazer, eu acho que dá ainda. Mas quem for ficar em casa, prepare a ceia em casa, como a gente tem feito. Tira as fotos, manda as fotos para a gente, tá certo? E hoje à tarde nós vamos ter um drive-thru do Dia das Crianças, né? Que a comemoração é amanhã, mas hoje a gente vai fazer hoje ali na porta da igreja. Quem quiser estar lá com a gente, as crianças vão passar ali de carro, vão receber ali lembranças da igreja, vai ser muito bacana. Às 4h, nós vamos ter ali esse drive-thru em frente à igreja, comemorando o Dia das Crianças, com as nossas crianças, tá bom? Beijo a todos aí, parabéns, Francisco, mais uma vez. Bom, encerra a gravação.